Porque ocupar o seu lugar, vamos fazer como se fosse uma continha matemática. Continha não, uma expressão. Ocupar o seu lugar é igual a assumir o seu valor. Olha só, se você ficar com isso, isso pode ser uma chave. Ocupar o seu lugar é igual a assumir o seu valor, assumir a sua existência, assumir o que é qualidade sua, o que é ponto forte seu, assumir os seus valores que você recebeu durante a sua trajetória. Às vezes a gente abre mão da gente. A gente desacredita da gente com base numa referência externa. Sim ou não? Gente, está fazendo sentido isso? Você já deixou de acreditar em você por uma comparação? Você já se sentiu diminuída quando você se olhou ao lado de uma pessoa que está fazendo diferente de você? O lado de fora é o lado de fora. O lado de fora não pode sobrepor o lado de dentro. Como que eu quero atuar de forma diferente, seja profissionalmente ou seja em qualquer área da sua vida? Como que a gente vai fazer diferente se aqui dentro nós não estamos mudando o que sentimos, se nós não estamos nos despedindo daqueles pensamentos limitantes que coloca para a gente referências externas, de medida, de número, de comparação? Esse lugar de dentro não é novidade porque a gente fala aqui o tempo todo. Mas por que que 92% das pessoas ainda estão com essa dor? Porque isso precisa ser visto ainda. Por que que a minha vida não está fluindo? Se isso é tão básico, a Cláudia está falando isso de novo. Se é tão básico, por que que a sua vida não está fluindo? Não é porque você precisa saber mais, talvez você precise fazer mais. Você precisa colocar em ação o que você já sabe, senão a gente só vai se enchendo, enchendo cada vez mais e não tá ali usando aquilo. Sabe? Veio uma ideia agora, como se a gente fosse no supermercado fazer uma compra e a gente pega tudo que a gente vê pela frente e daqui a pouco, passam semanas, passam meses, você vê que aquilo tá lá parado, você não usou. Você vai ter que dispensar porque passou o prazo de validade. Você encheu sua despensa com coisas que você não fez uma receita nova, você não fez um prato novo, você não fez uma sobremesa, você fez nada. Aquilo ficou lá ocupando espaço no seu armário, na sua despensa. E às vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida emocional. A gente está enchendo de coisas que ocupam espaço, a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente desconfortável. E aí a gente não vê o valor do que a gente já tem para entregar. Você sabia que você tem algo valoroso para entregar? Você tem. Se você quiser falar comigo agora, você pode abrir o seu áudio. Eu tenho certeza que você tem. Você sabe o que você tem de valor para entregar. Você pode não conseguir traduzir isso em palavras, mas o seu coração sabe. Você tem algo importante em você. E não é importante porque é mega diferente, sabe? Ai, eu preciso criar um produto diferente porque o mercado é saturado, tá todo mundo no nosso caso aqui desse ambiente. É muita gente falando de constelação familiar, é muito cursinho de R$ 97, R$ 27. Quem sou eu para entregar alguma coisa? Você é alguém que vive isso. Se você é alguém que vive isso, você tem algo valoroso, porque a sua vida é única. A sua entrega vai ser única. Você pode estar falando do mesmo assunto,
mas a sua entrega vai ser única. Isso a gente traz para qualquer contexto, tá? É que o meu ambiente aqui, o que eu vivo, é a constelação. Então, eu costumo dar o exemplo aqui, mas isso serve para qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Se alguém copiar e colar o que você faz, não vai ser igual, porque a vida não é material. A vida é espiritual, a matéria é só uma forma de expressão da nossa vida. Eu copio e colo, e aí eu entrego matéria. Pura e simplesmente, matéria tem um alcance. Ó, o alcance da matéria é. Ai, gente. A nossa entrega tem que ser espiritual, independente do seu trabalho, da sua carreira. Se sua alma não estiver naquilo que você faz, a sua entrega, ai, a sua entrega é muito pequena diante do poder que você tem de entregar algo para o mundo. Diante do poder que você tem de olhar para alguém e essa pessoa ser tocada pelo seu olhar, pelo simples fato de você olhar, a pessoa se sente beneficiada. E por que que alguém é capaz de se sentir beneficiada? Porque eu olhei para ela, porque eu olhei com verdade. Ninguém resiste à verdade. A verdade toca o ser humano de forma muito singular. A verdade toca e ela continua. A verdade toca e transcende aquilo que a gente pensou que tinha que fazer. Porque a gente pensa tanta besteira e às vezes não está fazendo o que precisamos fazer, que é sermos essa expressão de Deus. Nós somos a expressão de Deus. A gente não pode resumir a nossa vida a uma rotina material. Isso é muito pouco diante daquilo que a gente nasceu para fazer. Seja você cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, seja você cuidando de pessoas que precisam, seja você tendo uma carreira corporativa, né, onde você lida com muitas pessoas, seja você sendo terapeuta. Seja você em transição sem saber o que fazer, não importa. Cada um de nós tem algo precioso. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu nunca, eu nunca fui escolhida pelo meu currículo. Eu refleti há um tempo sobre isso na minha vida. Sabe que isso sempre chegou para mim em todas as situações que vocês possam imaginar. E isso chegou claro, de, por exemplo, no trabalho, quando eu era selecionada, seja para avançar, né, os steps, para passar de cargo, de área e tudo mais, sempre foi dito para mim assim: você não é a que tem o melhor currículo. Eu ouvi isso muitas vezes, mas eu quero você. Isso não aconteceu uma, não duas, não três. Durante a minha trajetória inteira, eu nunca fui colocada em um lugar por causa do meu currículo. Se você puder refletir sobre isso, algo pode chegar para você. Nunca, nunca. Se eu me comparasse com as pessoas, eu sempre iria me sentir inferior. Eu não sou adequada, aquela pessoa é adequada. Ah, não, aquela pessoa é melhor. Ah, não, aquela pessoa tem isso, isso, isso e aquilo. Eu não tinha isso e aquilo, mas eu tinha algo. Eu tinha algo que me fazia ser levada para o lugar que era o meu, porque a gente tem o nosso. Nós temos o nosso lugar. E eu sempre fui conduzida a isso. Eu quero você. E aí o que que eu fazia? Então eu ia buscar os recursos que ainda me faltavam. Nossa, se essa porta se abriu e aqui eu não tenho determinada coisa, então deixa eu ir lá me nutrir disso, me abastecer, me desenvolver. Então eu sempre quis me desenvolver, eu sempre quis aprender.
Mas uma coisa importante, eu nunca deixei de dar o passo. E eu quero fazer esse pedido para você. Não deixe de dar o passo que está aí na sua frente. Não deixe de assumir o seu lugar, porque é você que assume. Não é o lugar que vai, entende? A porta vai se abrir, mas você vai ter que entrar. É você que dá o passo. Você não resiste mais a você. Vamos parar de resistir a nós mesmas. Chega de resistir a esse poder que você tem, que não é um poder que se compara, que não é algo que talvez se meça com número. Com o decorrer do seu posicionamento, você vai olhar para os números e vai falar: nossa, que bacana, eu conquistei isso, conquistei aquilo, isso faz parte, mas que isso não seja a sua medida. Sistemicamente falando, a gente sabe que a lei da ordem fala sobre o que vem primeiro, né? Aquele que vem, a precedência. Tem o que vem primeiro, tem o que vem depois. E quando eu coloco as coisas materiais na frente, eu estou desrespeitando a lei da ordem. Por quê? Porque a matéria vem depois do que é espiritual. E a gente não percebe que quando a gente coloca todo o nosso gás, toda essa nossa energia no mundo material, a gente está desrespeitando a lei da ordem. O que vem primeiro? A essência. É isso. Não tem o nosso, pelo menos o meu mandamento maior, o que eu assumo. Eu não sei quais são os seus valores. Muitas de vocês têm valores muito semelhantes aos meus, mas eu respeito se você não entendeu, não acreditar nisso. Mas o que me guia é algo único. É algo único. Só tem um guia para mim, que é Jesus. Para mim, ele é o direcionamento da minha vida. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em um único: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na nossa parábola que a gente falou, quando eu deixo de fazer algo para alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou dentro desse ensinamento? Ele não está falando para a gente fazer o que a gente não pode. Ele está falando, faça o que você pode. Ou seja, você vai amar o próximo como você se ama. Se eu não faço para mim, naturalmente eu não tenho o que fazer por alguém. Sim? E aí vem todo o desconforto. Então, o início de tudo é a gente. E aí, antes de ouvir vocês, que eu quero ouvir, não sei como que está acontecendo isso. Eu sempre gosto de trazer um link, além desse que eu já falei com vocês. E lá em Mateus 10, espera aí que eu separei. Mas Mateus 10, 31, ele fala assim, ó. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. O que isso significa? Se Deus cuida do menor pardal que exista, se Deus cuida de uma pequena ave, você acha que Ele está te deixando de lado? Você acha que Ele não está olhando para você? Ele está falando, não tema. Essa é uma das frases que mais aparece. Não tema, não tema. E assumir, ó, ocupar o seu lugar é igual a assumir o seu valor. Às vezes a gente não assume o nosso valor por medo. Medo do julgamento, medo da crítica, medo do que pode acontecer, medo. Isso significa que a gente não se entregou a essa confiança, a gente não confia. Mas quando ele fala não tema, não tenha medo, ele está falando assim: o seu valor não depende da aprovação das pessoas. O seu valor não depende da comparação com as pessoas.
O seu valor não tem nada a ver com isso, inclusive. O seu valor não tem nada a ver com isso. O seu valor tem a ver com o que eu digo que você é. E ele falou o que para nós? Ele falou que nós somos escolhidos, que nós somos vencedores, que nós somos a luz do mundo, que nós somos os eleitos, que nós somos o sal da terra. Gente, se você quiser, escreva isso, deixa bem na sua frente para você nunca mais esquecer. Quando você tiver dúvidas sobre você, você tem um manual de instruções a respeito de você chamado Bíblia, onde você pode, e somos filhos amados, nós somos amados, desejados. Ele nos vê, ele nos chama pelo nome e a gente não se chama pelo nome às vezes. A gente não assume esse lugar. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Eu nunca fui escolhida pelo currículo. Essa frase ficou comigo esses dias. Eu nunca fui. Ele nunca está à frente do que eu sou. E eu tô aqui fazendo o que eu amo, do jeitinho que faz sentido para mim, minha vida fluindo com os desafios naturalmente. Não, gente, eu tenho os desafios igual qualquer ser humano, mas eu tenho clareza e paz no meu coração. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Quando eu não sei, ele me diz. E eu não sei todos os dias, e todos os dias ele me diz: faça isso, Cláudia. Faça aquilo, Cláudia. Mas essa conversa é fruto de um relacionamento. Se você não se relaciona com alguém, essa pessoa vai falar com você à toa, né? Imagina, você não conheço a Josefa, faz de conta, não conheço a Josefa. E aí eu tô assim, tipo, pedindo, Josefa, você pode me dizer o que eu faço? A Josefa não sabe nada sobre mim. Ela vai me dizer o que ela não vai ter como fazer nada. Então eu preciso ter um relacionamento com a Josefa, ela precisa me conhecer para ela poder me dizer. Deus sabe quem a gente é. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, mas para que a gente ouça, eu preciso me relacionar com ele. E aí a minha referência para de ser o mundo material e as pessoas. Não que as pessoas não possam ser, né? As pessoas vão nos inspirar, vão nos trazer possibilidades, vão nos ensinar coisas que a gente não sabe. Tem muita gente que tem muito para nos ensinar. As pessoas vão, mas isso vem depois da certeza que eu tenho a respeito de mim. Aí as pessoas contribuem para que eu continue evoluindo, crescendo, mas eu preciso assumir o meu lugar de filha amada de Deus.